Jesus não faz acepção de pessoas. Mas às vezes a gente fica pensando, né? Por que ele e não eu? Por que ela e não eu? E às vezes no dia a dia a gente pode cometer esse mesmo equívoco ou fazer essa mesma pergunta. Na empresa, por que fulano foi promovido e eu não? Na igreja, por que fulano ou fulana tem uma função de destaque e eu não tenho? Por que não sei quem sempre canta lá e ninguém nunca me chama para cantar? Não tem esse negócio assim? Do ser humano, é do ser humano, né? A gente às vezes acha que o outro muitas vezes se destaca mais do que a gente. E a pessoa às vezes tem uma autoestima baixa, aí piora a situação, né? Porque sempre vai achar que tem alguma coisa contra você, sempre. Né? Tipo assim, passou por uma pessoa, a pessoa não olhou para você, você fala, ih, não vai com a minha cara. Não tem esse negócio? Então o ser humano é muito sensível em tudo isso. E aqui tem um episódio curioso. Jesus vai para a montanha, vai para a transfiguração e leva só 3. Imagina isso? Imagina essa igreja. Vamos supor que essa igreja tivesse 10 anciãos. E o pastor vai fazer uma reunião e convida só 3 dos 10. Pronto, já vai ter que explicar por que levou só os 3. Por que não levou todo mundo? Então Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas ele foi para a transfiguração e levou só 3. Pedro, Tiago e João. Eles eram os melhores? Não. Eles eram perfeitos? Não. Eles eram as pessoas que Jesus mais amava? Também não. Então por que os 3? E aí a gente agrega uma outra pergunta para reflexão. Por que nós estamos na igreja? Somos melhores do que aqueles que não estão aqui? Não. Não somos. Por que alguns leem a Bíblia, outros não leem? O que lê a Bíblia é mais importante para Deus do que aquele que não lê? Também não. Então por que um grupo frequenta a igreja e o outro está no bar bebendo? Não é? Por que alguns estão estudando a Bíblia e o outro está lá fazendo coisas que não deveriam fazer? Jesus ama todo mundo da mesma maneira. Jesus não faz acepção de pessoas. Eu posso estar aqui falando, você pode estar sentado aí, você pode estar vendo pela internet, você pode estar aqui pela primeira vez, você pode ser uma pessoa anônima, que ninguém nem sabe o teu nome, mas para Deus, você e eu e todos nós somos iguais. Amém? Então por que Jesus levou os 3 e não todo mundo? Por uma razão muito forte, muito forte. Pedro era uma pessoa muito complicada. Tiago também. E João, nem se fala. Os 3 eram super complicados. Eles não eram os melhores, mas talvez fossem os piores. E uma das razões pelas quais Jesus os levou à montanha, foi justamente para tentar salvá-los. Vamos analisar um por um dos 3, Pedro, Tiago e João. Olha Pedro. Pedro era uma pessoa impulsiva. Era uma pessoa que oscilava bastante. Ele ia de 8 a 88 em fração de segundos. Lembra da história de Pedro? Veja, olha como era Pedro. Um dia ele olhava para Jesus e pela fé andava sobre as águas. Uau, esse é crente, esse tem fé, esse é um homem poderoso, andar sobre as águas. Só ele andou, ninguém mais andou sobre as águas, só ele andou sobre as águas. Pronto. Mas tem dia que tu está afundando. A gente está afundando, tem dia. Então Pedro era igual a gente. Andava sobre as águas, depois afundava. Um dia Jesus falou assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou assim: eu não, eu vou contigo até a morte. Jamais te negarei, jamais te abandonarei. Jesus falou assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então Pedro era assim. Ele falava: eu vou com o Senhor até o final, eu serei fiel até o fim, eu não vou te abandonar nunca mais. Ele falava essas coisas, mas daqui a pouco estava negando a fé, daqui a pouco estava longe dos princípios de Deus e assim por diante. Pedro era assim. Um dia ele falava inspirado por Deus, quando ele falava assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, inspirado por Deus. Outro dia Jesus olhou para ele e falou assim: arreda-te de mim, Satanás. Um dia ele era um homem cheio de fé, outro dia ele estava cortando a orelha de um camarada com a faca. Então o Pedro, ele era assim, oscilava muito. E Jesus falou assim: ô Pedro,
Você vai passar por muitas lutas, muitas lutas. Então, vem comigo para a transfiguração. Jesus levou Pedro para a transfiguração para tentar transformar Pedro. Falou: Pedro, fica perto de mim. Fica perto de mim, não saia de perto de mim. Se você sair, você está perdido. Então, nem todo mundo que está na igreja está porque é o melhor. Pode ser por ser o pior. Não sei se entende bem o que eu estou querendo dizer. Todo mundo é pecador. Mas se nós não estivéssemos aqui, onde estaríamos? Pedro, Jesus falou: Pedro, fica comigo, anda comigo, porque se você não andar comigo, não ficar do meu lado, você não vai suportar as provas que virão na sua vida daqui para frente. Por isso levou Pedro para a transfiguração. E você sabe o final da vida de Pedro? Ele tornou-se um dos maiores pregadores da história. Ele foi o evangelista pregador do dia de Pentecostes em Jerusalém. E em um sermão de Pedro, ele levou 3.000 pessoas ao batismo em um sermão. Então deu certo, ele foi transformado. Pedro foi tão abençoado que escreveu 2 livros da Bíblia. Pedro foi tão abençoado que Pedro orou e ressuscitou pessoas. Pedro orou e curou pessoas. Veja como Jesus estava certo em dizer: Pedro, fica comigo, não saia daqui, porque eu preciso preparar você para coisas grandes, para as provas que você vai passar, para as batalhas que virão, e eu quero usar você de forma ainda muito mais poderosa. Então fica comigo, vamos para a transfiguração. E levou Pedro para a montanha da transfiguração. Essa noite, esta igreja aqui, esse celular, esse computador, essa transmissão, onde você estiver, esse lugar onde você estuda a Bíblia, essa noite, esse ambiente se transforma simbolicamente no Monte da Transfiguração. Você pode ser Pedro, Tiago ou João. Nós podemos nos encaixar em um dos 3. Mas nós estamos aqui, na presença de Cristo Jesus. Agora veja, por que levou Tiago? Tiago passaria por uma morte terrível. A morte de Tiago seria uma morte cruel. E Jesus sabia que Tiago passaria por uma perseguição ferrenha e uma morte horrível. E Jesus falou assim: Tiago, vem comigo para a montanha da transfiguração. Eu preciso fortalecer você. A prova que virá sobre você, você não suportará se não estiver fortalecido na fé. Você sabe que na hora da prova tem gente que abandona a igreja, abandona a Bíblia, abandona tudo e fala assim: não quero saber de mais nada. Gente que antes era uma maravilha na igreja, de repente vira uma pessoa oposta, vira ateu, vira não sei o que, vai para o espiritismo, vai fazer coisas totalmente contrárias daquilo que um dia professou. Tem gente que está na igreja hoje, amanhã depois está fazendo coisas horríveis lá fora. Tem às vezes alguns que são líderes da igreja e de repente aparece na internet falando coisas totalmente diferentes. Você toma um susto, você diz: mas não era firme na fé? Era, mas não era, não é mais. Então Jesus falou: Tiago, você vai passar por uma prova muito grande. Você vai ser assassinado, rapaz. Você vai morrer por causa da fé. E para você suportar as provas, você precisa estar bem perto de mim. Eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, e você vai ficar firme na fé, mesmo diante da morte. Por isso levou Tiago. E por que levou João? Mesma coisa. Só que João morreu de morte natural. Esse João aqui não é João Batista, não. Esse João aqui é o João, o evangelista. Aquele que escreveu 5 livros da Bíblia. Esse João aqui, quando começou a seguir Jesus, ele tinha um apelido. Quem lembra o apelido dele? Filho do Trovão, exatamente. João era conhecido como Filho do Trovão. Você acha que alguém tem um apelido desse à toa? Não, né? Você deve conhecer algum aí que é meio trovão também, né? É aquele que não leva desaforo para casa, tem um pavio curto, é aquela pessoa nervosa, sabe assim? Então João era chamado de Filho do Trovão. Quando ele começou a seguir Jesus, ele seguia Jesus de longe. Ficava lá atrás. Aí com o tempo ele foi se aproximando de Cristo e tal, e tal, e tal. Então Jesus foi trabalhando com ele. Quando Jesus levou João para a transfiguração, é porque Jesus estava preparando João para coisas grandes. João passaria por provas e Jesus prepararia João para coisas grandes. Eu vou dizer uma das coisas grandes.
João seria exilado na ilha de Pátimos por 1 ano e meio. Ele seria prisioneiro na ilha de Pátimos, uma ilha deserta, uma ilha perigosa, tinha animais, o mar estava em volta, batia na pedra, assustava quem estava lá. E pegaram João, prenderam João, levaram ele num barquinho rudimentar, de noite, no mar agitado, levaram para a ilha de Pátimos, colocaram João lá e falaram: você está preso aqui por causa da sua fé. Aí Jesus, lá na ilha de Pátimos, se aproximou de João em visão e deu a ele as visões mais incríveis do Apocalipse. Foi na ilha de Pátimos que Deus revelou a João as mensagens do Apocalipse. Então vê que Jesus estava preparando João para coisas assim, e preparou de fato. Por isso levou João para a transfiguração. Toda vez que nós nos aproximamos de Jesus na comunhão, toda vez que você estuda a Bíblia, não é só ler assim por ler, toda vez que você estuda a Bíblia, porque estudar a Bíblia é como o alimento, é como um alimento, no caso é um alimento espiritual, mas você sabe que o alimento físico, ele se torna mais saboroso ainda quando você come e mastiga bem a comida. Quando você mastiga bem a comida, você absorve todo o sabor, e aí comer se torna um prazer e ao mesmo tempo uma forma de alimentar o seu corpo, correto? Nós não podemos pegar comida e engolir a comida. Não é certo, faz mal. Engolir, tem que mastigar a comida. Veja, a Bíblia é assim. A gente tem que parar, ler a Bíblia, ler, meditar, triturar o texto, mastigar o texto, entendeu? Se alimentar da palavra. Toda vez que você se alimenta da palavra de Deus, toda vez que você faz isso, você está tendo uma intimidade com Deus. Toda vez que você ora, aquela oração particular sua, no seu quarto, na sua sala, no seu cantinho, em qualquer lugar, mas que é você sozinho, conversando com Deus, você está se alimentando, você está íntimo de Deus, você está tendo a experiência da montanha da transfiguração. Por isso não esqueça, ler a Bíblia e orar, basicamente. E eu acrescento um terceiro elemento, o louvor. Se você fizer isso na sua casa, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, pega uma caneta, pega uma régua, compra canetinha colorida, estuda a Bíblia, marca, anota, registra, se interessa, estuda a Bíblia de verdade, e ora a Deus, e canta hino, nem que seja sozinho, você vai viver a experiência da transfiguração.